eu queria rapidamente pensar com os irmãos a respeito de tudo quanto a gente tem vivido, de tudo quanto a gente tem passado. E a gente tem passado dias bem difíceis, bem complicados, né? Eu queria pensar com os irmãos um pouco sobre que tipo de testemunho a gente deve apresentar ao mundo nesse momento histórico. Que tipo de testemunho, como congregacionais, a gente precisa e deve passar ao mundo nesse momento que a gente está vivendo. Eu queria pensar rapidamente com os irmãos como temos enfrentado a ansiedade proveniente de tudo quanto temos enfrentado, como temos enfrentado o medo proveniente desse tempo turbulento, né? E eu comecei a lembrar que quando a gente chega no avião, senta no avião, né, e aquela... não é mais a aeromoça que chama agora, né? Agora tem outro nome, é comissária de bordo. Aí vem então a comissária de bordo e começa a falar, né, dar algumas instruções. E durante as instruções, diz que talvez, dependendo das situações, máscaras de oxigênio podem cair e você então deve colocar a sua máscara de oxigênio e deve ser colocado primeiro em você para que depois você possa até socorrer outra pessoa. E é sobre isso, mais ou menos, que eu quero conversar rapidamente com os irmãos no dia de hoje. É como anda a tua máscara de oxigênio. Eu quero chamar a atenção que nós precisamos desse oxigênio. Nós precisamos respirar. Parece, numa analogia infeliz, parece que essa pandemia que atua nas vias respiratórias tem também nos roubado um pouco do oxigênio para viver, um pouco da força, do ânimo, né, da coragem, e tem tirado, então, ou pelo menos corremos o risco de ser tirado de nós a ousadia, a intrepidez, né, o desejo de avançar, e falta-nos, então, um pouco desse oxigênio. E eu quero aqui pensar rapidamente sobre alguns princípios que nós precisamos lembrar e experimentar para que essa máscara de oxigênio possa ser utilizada por nós, para que nós possamos respirar conforme o sopro do Senhor sobre nós. E o primeiro texto está lá em Marcos, no capítulo 1, versos 35 e 39, quando Jesus ele se levanta de madrugada para orar. E ele então procura aos seus discípulos e eles estão dormindo. E Jesus então ora. E é interessante como que Jesus orava de madrugada e passava noites em oração. Quando o texto diz que Jesus se levantou muito cedo e ainda estava orando, e Simão e todos os outros se levantaram e foram procurar Jesus, sem saber onde que ele estava, e então o acharam orando. E a gente pode muito bem inferir que não era qualquer oração que o Senhor Jesus apresentava ali ao Senhor. Foi um longo período de oração. Jesus ele estava orando há um bom tempo, ele passou a noite orando. E o que vemos é que quanto mais conhecido Jesus se tornava, quanto mais pessoas ele ajudava, mais tempo ele ficava longe das pessoas em oração. Parece, irmãos, que a força de seu ministério externo para com os outros dependia basicamente de sua dependência interna de Deus. Então, era mais forte quanto mais dependia do Senhor. E assim, irmãos, nós precisamos aprender e reaprender a estarmos nessa dependência do Senhor, entender que o nosso ministério externo, né, depende desse relacionamento interno com o Senhor. Nós precisamos orar.
Eu fico muito feliz de ver os irmãos aqui em oração e nós reunidos orando, mas eu confesso aos irmãos que eu queria mais. Confesso, irmãos, eu queria mais. Talvez nós aqui sejamos os 300 de Gideão, mas eu queria mais. Sabe, eu queria ver o povo voltado em oração, eu queria ver o povo buscando, sabe, resoluções da parte do Senhor. Nós, a nível denominacional, isso não é segredo para ninguém, nós estamos atravessando um tempo bem difícil também a nível denominacional, e eu queria ver aqui gente de todos os lados, sabe, clamando, buscando resposta da parte de Deus, buscando solução da parte de Deus. Eu confesso a vocês que eu queria mais. A gente precisa voltar à oração. E mais do que buscar na oração respostas, nós precisamos pedir que através da oração nós sejamos mudados. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. E é através da oração, do contato com o Senhor, que nós somos moldados, lapidados pelo Espírito Santo de Deus. Primeira questão, irmãos, primeiro princípio para que esse sopro sopre em nós, sabe, para que haja ar em nós, para que a gente volte a respirar, é o princípio da oração extraordinária. E eu estou falando oração extraordinária, não é oração ordinária, sabe, aquela que você faz constantemente no seu horário normal de oração, mas eu estou falando exatamente de extraordinária. Você passar noites em oração, você levantar de madrugada. Sabe quando você acorda de madrugada, quando o Senhor te acorda? Pois é, você ter força suficiente para levantar naquele momento da cama para orar. Entender que se você acordou de manhã, é o Senhor te incomodando para que você ore, para que você clame. Tenha experiências de oração extraordinárias na sua vida, irmão. Senão, nós não vamos conseguir respirar nesse mundo tão turbulento. Essa é a primeira questão. Segundo, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 8 a 10 e depois 16 a 18, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo. Por isso, verso 16, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essa é uma das minhas passagens preferidas. E é interessante perceber que nesse texto, Paulo não diz para a gente, olha, fique quieto. Sabe, fique quieto, não fale nada, ou não expresse a sua dor, não deixe que ninguém saiba da sua dor, não deixe que ninguém te veja emocionado, não deixe que ninguém veja você sofrendo. Muito pelo contrário, ele deixa claro, olha, estamos deprimidos, estamos perplexos, estamos abatidos. Ele diz o seguinte, olha, eu fui abatido, mas não destruído. Mas ele deixa claro, esse texto, gente, é uma permissão para chorar. Esse texto é uma permissão para você desabafar. Esse texto é uma permissão para você cair no chão literalmente, sabe? Você foi abatido. E quantas vezes fomos abatidos? Quantas vezes somos abatidos? E em certo sentido, esse princípio precisa do princípio anterior. Sabe, você precisa da oração extraordinária para que você experimente resiliência. E esse é o segundo princípio. O princípio da resiliência. Você aprender a ser perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Perplexo, mas não desanimado. Atribulado, mas não angustiado. Resiliência. Sabe, a gente precisa da oração extraordinária para que a gente experimente resiliência. E lá no final do texto diz, então, fixamos nossos olhos, não no que é visto, mas do que não é visto, visto que o que se vê é temporário, mas o que é invisível é eterno.
E nós cremos naquilo que é invisível, porém eterno. Você pode ser resiliente e abatido ao mesmo tempo, irmãos. Sabe, você pode chorar de dor, você pode se emocionar com a sua dor, estar abatido, mas resiliente ao mesmo tempo. E quando estiver assim, eu sugiro que você experimente a leitura de Salmos, onde nós percebemos orações e teologias com um vigor extraordinário, onde vemos homens e pessoas passando por situações tão terríveis quanto nós passamos e outras situações mais terríveis ainda. E quando vemos a oração desses homens nos Salmos, nós somos revigorados. Quando vemos a relação desses homens com Deus diante de situações turbulentas, nós somos revigorados e ensinados a enfrentarmos as nossas situações assim também. Um terceiro princípio para que a gente volte a respirar. Está lá em 1 Crônicas, no capítulo 12, verso 32. O texto é simples, quando diz assim: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. E por aí vai. Mas eu acho extraordinário esse início do texto. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época. O terceiro princípio. Primeiro princípio, oração extraordinária. Segundo princípio, resiliência. Terceiro princípio, reorientação radical. Esse texto de 1 Crônicas 12, verso 32, fala sobre pessoas que foram ao deserto para lançar sortes com Davi quando ele era ainda fugitivo. E isso foi um passo radical na vida deles. Eles estavam cumprindo ordens, deixando suas famílias e deixando a segurança que tinham, deixando a sua terra. E embora Saul ainda fosse o rei, eles reconheceram que Davi era o ungido do Senhor. E por isso se juntaram a Davi. E isso foi uma reorientação radical. E a razão disso foi porque entenderam os tempos. Entenderam o contexto da sua época. Eu fico apavorado, confesso a vocês, quando nós estamos vivendo o que estamos vivendo e percebo pessoas crentes em Cristo Jesus, pessoas sinceras, mas que não conseguem ler perfeitamente a época, não conseguem ter uma leitura a respeito de tudo quanto temos vivido. Irmãos, como nós podemos dizer que o Senhor da igreja não tem tratado com a sua igreja nesses dias? Como somos capazes de dizer que o Senhor da igreja não tem tratado com o congregacionalismo brasileiro nesses dias, ou pelo menos com a UISB nesses dias? A questão é que os filhos de Isacar entendiam as estações, entendiam o momento, tinham uma boa leitura a respeito do tempo que experimentavam. Nós precisamos ser sensíveis aos sinais, nós precisamos ser sensíveis ao tempo. Nós precisamos entender, precisamos aprender a pensar fora da caixa. Questione tudo ao seu redor, irmãos, menos a Bíblia. Mas questione tudo e a todos. Questione as posições, questione as escolhas, questione você constantemente. Questione a você mesmo constantemente. Mas esteja aberto às mudanças que o Senhor nos propõe. Os filhos de Isacar entenderam o seu tempo, entenderam que Deus estava revelando e estiveram então abertos à mudança que o Senhor lhes estava propondo. Nós precisamos estar abertos às mudanças que o Senhor tem nos proposto. E o último princípio, a gente não pode aqui demorar muito, mas o último princípio. Então vamos lá, oração extraordinária, resiliência, reorientação radical. E o último princípio está lá em Esther, no capítulo 4. Determinação no Evangelho. Esther, no capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento.
mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esse princípio também, irmãos, o princípio da determinação no Evangelho, também não funciona sem os 3 anteriores. Se não houver oração extraordinária, onde realmente nós aprendemos a descansar suficientemente no Senhor, passar tempo com Deus, sem oração extraordinária não conseguiremos ser resilientes, reconhecendo a dor e arrependendo-nos, sem acreditar que somos fortes em nós mesmos, mas que o Senhor é aquele que nos fortalece. Mas sem tudo isso, nós não seremos capazes de experimentarmos a determinação no Evangelho. E determinação no Evangelho significa que em algum ponto da caminhada, por mais difícil que ela seja, você simplesmente precisará invocar a Cristo e seguir adiante. Invocar aquele que é o Evangelho encarnado e seguir adiante. E isso é determinação no Evangelho. Esther disse: olha, ok, eu vou fazer isso. E eu quero que você considere que quem quer que você seja, onde quer que você esteja, se você é um líder de ministério, se você é um líder de igreja, você foi levantado a uma posição de liderança no momento histórico. Você foi convidado a fazer parte desse grupo de oração no momento histórico. Você está sendo convocado a ser firme, a ser determinado no Evangelho. Por mais difícil que sejam as circunstâncias ao seu redor, invoque a Cristo e siga adiante. E eu tenho aprendido isso, irmãos. Tenho aprendido isso. Da forma mais dura que você possa imaginar. Mas eu tenho aprendido a invocar a Cristo e seguir adiante. Que a gente siga adiante. Que a gente tenha experiências extraordinárias. Eu estava agora na sala de oração com alguns irmãos e a irmã Irene estava também, e a irmã Irene deu uma palavra tão acalentadora ao meu coração, falando que nós, todos nós que aqui estamos, iniciamos algo tão especial, que tem a ver com o sopro do Senhor sobre nós. Que de fato esse tempo não seja em vão, gente. Sabe, que a gente de fato experimente esse sopro, esse fôlego nas nossas vidas, esse fôlego sobre nossos ministérios. Sabe, esse sopro, independente de qualquer coisa. Se alguém fala mal de você, irmão, deixa falar. Se alguém inventa algo sobre você, deixe inventar. Invoque a Cristo e siga. Sabe, é momento de nós seguirmos em oração, tendo experiências extraordinárias com o Senhor, estando com o coração aberto para o novo que o Senhor deseja realizar através das nossas vidas. Que o Senhor continue falando ao teu coração, que o Senhor continue nos estimulando a seguirmos adiante, determinados no seu Evangelho. Amém? Que Deus abençoe, irmãos.